Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. 21 de setembro de 2021 é o tema dessa transmissão. Liturgia da palavra de terça-feira, 21 de setembro, dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração temos o glória, o prefácio dos apóstolos e o ofício da festa. Antífona da entrada. E de todas as nações fazei discípulos, diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos que vos dei. Mateus 28, versículo 19. Oração do dia. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1º ao 7º e do 11 ao 13. Irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe a deu. E foi ele quem instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 19a, na Bíblia Hebraica, versículos do 2º ao 3º, 4º ao 5º, refrão 5a. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Repitamos, seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Os louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. O coro dos apóstolos, aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os pecadores e cobradores de impostos? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. Os céus narram a glória de Deus. É o Salmo 19a na Bíblia Hebraica ou 18a na Vulgata. Ele vai fazer uma reflexão sobre isso. Depois eu vou fazer também uma reflexão sobre o Evangelho. O homem da Bíblia é um contemplativo. Ele não se distrai com as quinquilharias deste mundo, saindo de sua tenda no veludo da noite. Abraão é convidado por Deus a contemplar as miríades de estrelas no firmamento e os incontáveis grãos de areia da praia. Do mundo macroscópico ao reino microscópico, as visíveis pegadas do Criador. O acelerado progresso da ciência, ao contrário de solapar os fundamentos da fé, veio contribuir ainda mais para a nossa admiração diante dos mistérios do cosmo. E há muito mais por vir. Os meandros da genética e o torvelinho das nanopartículas deixarão nossos olhos arregalados diante da infinita inteligência criadora. Deus se revela no mundo. A criação elogia o Criador. O teólogo ortodoxo Olivier Clement cita Máximo, o confessor que viveu entre 580 e 662 d.C., que distingue 3 graus na incorporação do Verbo de Deus. Em primeiro lugar, a própria existência do cosmos, da criação, que é compreendida como uma teofania, isto é, uma manifestação de Deus. Os céus narram a glória de Deus. O segundo grau foi a própria lei, na qual se incorporava o Verbo na forma de uma escritura sagrada, revelando aos homens um Deus pessoal que participa de nossa história. E o terceiro, a encarnação propriamente dita, levando a seu pleno sentido as 2 incorporações anteriores. O Verbo se concentra e assume um corpo. Máximo, confessor, nascendo de mulher. Então, o Verbo se concentra e assume um corpo, nascendo de mulher. Ou na expressão máxima de São João, Verbo se faz carne e habita entre nós. João, capítulo 1, versículo 14. Voltando ao passado dos patriarcas e mais ainda das civilizações primitivas, muito antes da lei dos profetas, o homem tinha ao seu dispor este evangelho sem letras, gravado nas constelações e nos oceanos, no ciclo das estações e em cada grão de trigo. Ali se via uma ordem reveladora, ali pulsava uma vida sempre regenerada, denunciando uma fonte oculta mais real. Foi contemplando um simples cristal de neve que brotou no íntimo de Jacques Ellul, jovem ateu e futuro missionário, a consciência de um Deus criador. Ele escreve: meu olhar pousado na perfeita beleza de um floco de neve efêmero abalou minha vida. Este cristal era um mensageiro, o murmúrio de um além a que eu não sabia como designar, do qual não podia mais duvidar. Não chegara como uma prova repleta de demonstrações. Era uma presença,
a minúscula prova material que basta por si só, um reflexo do invisível. Meu Deus, em quem confio. Página 35, edição Paulinas, 1986. É o que escreveu, então, Jacques Ellul. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Vimos sua estrela no Oriente, viemos adorá-lo. Mateus, capítulo 2, versículo 2. Temos aqui outras reflexões sobre as leituras deste dia. Então, é a festividade, a solenidade de São Mateus, a festa de São Mateus. Bem, a cor é vermelha, já foi dito, né? Aqui a cor vermelha dos paramentos litúrgicos. E nós temos a primeira leitura, a carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos do 1º ao 7º e do 11 ao 13. Vamos ver aqui um comentário da Bíblia Pastoral da Paulus. O alicerce e raiz do amor tem como finalidade conservar a unidade do corpo de Cristo. Mas unidade não significa uniformização, pois Deus concede dons diferentes a cada pessoa. Essa unidade na diversidade dá coesão à comunidade, para que ela não seja dominada por doutrinas que a esfacelem. O aspecto central da vida cristã é a unidade. Com efeito, a ação de Deus em Jesus Cristo unifica toda a realidade. Os cristãos devem ser exemplo vivo dessa unidade que supera as divisões humanas. A diversidade dos dons que cada um recebeu de Cristo não pode ser fonte de divisão, de inveja e competição na comunidade. São Paulo relembra que a variedade de dons é desejada por Cristo, para que cada um se coloque a serviço de todos. Os dons relembrados no versículo 11, uns serão apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores, mestres. Esses dons relembrados são os carismas de governo e ensino, importantes para a comunidade permanecer unida no conhecimento e na compreensão da fé. Sobre o Salmo 18 na Vulgata e 19 na hebraica, na Bíblia de tradução hebraica, temos o seguinte esclarecimento. A ordem que Deus quer é o título, ou então o testemunho dos céus e da lei. Salmo de Davi. Alegoria sobre as duas luzes dadas por Deus ao mundo, a dos céus e a da lei. É um hino de louvor em estilo sapiencial, enaltecendo a glória de Deus, que criou a ordem da natureza e do mundo humano. A ordem e beleza do universo são como silencioso e contínuo louvor ao Criador. O homem humaniza a natureza, articulando esse louvor com suas próprias palavras. A harmonia do mundo humano é criada pela palavra de Deus. Esta, como lei ou instrução, ensina a humanidade a viver na fraternidade e na justiça. A harmonia criada por Deus pode ser perturbada ou destruída pelo orgulho, que gera todo tipo de erros e crimes. Essa harmonia da criação é convite para que o homem se converta e se torne íntegro. Agora vamos falar sobre o Evangelho. Vamos aqui aos comentários sobre o Evangelho, porque o Santini
nesta reflexão de hoje, não falou sobre o Evangelho, nós vamos falar também da Bíblia Pastoral da Paulus, 1990. Os cobradores de impostos eram desprezados e marginalizados porque colaboravam com a dominação romana, cobrando imposto e, em geral, aproveitando-se para roubar. Jesus rompe os esquemas sociais que dividem os homens em bons e maus, puros e impuros. Chamando um cobrador de impostos, no caso de São Mateus, para ser discípulo, e comendo com os pecadores, Jesus mostra que sua missão é reunir e salvar aqueles que a sociedade hipócrita rejeita como maus. Com a citação do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, Mateus esclarece o sentido da missão de Jesus. A justiça do reino é inseparável da misericórdia. Observação aqui. Os arrecadadores das taxas eram chamados publicanos. Muitas vezes eram desonestos e ladrões e detestados pelos judeus. O versículo 13 diz o seguinte, é o sentido do versículo 13. A misericórdia é preferível aos atos exteriores do culto, principalmente se são praticados com indiferença, conforme o texto de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Essa é a explicação da Bíblia Ave Maria. Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: porque eu quero o amor mais que sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Em Mateus 12, versículo 7, Jesus diz: se compreendesseis o sentido destas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes. A misericórdia é a atitude fundamental de Deus para com os homens. Misericórdia quer dizer compaixão suscitada pela miséria alheia, pela pobreza alheia, pela incapacidade alheia de entender o poder divino, fraqueza alheia. Então, esta é a misericórdia de Deus. No Catecismo da Igreja Católica, a misericórdia infinita de Deus é mostrada com seu poder em mais alto grau, perdoando livremente os pecados. Então, olha só, a misericórdia é infinita, não tem fim. Do nosso Deus é mostrada com seu poder em mais alto grau, perdoando livremente os pecados. É o parágrafo 270. O único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz, em total oblação, oferta ao amor do Pai e para a nossa salvação. Parágrafo 2100 do Catecismo. Mateus, agora explicando mais um pouco sobre o dia de São Mateus, a solenidade. Mateus era um pecador público, era um cobrador de impostos por conta dos odiados romanos. Era um colaboracionista, um traidor do seu povo. Ninguém que tivesse um pouco de dignidade se aproximava dele. Muito menos se sentaria à mesa de sua casa. Mas Jesus faz exatamente isso. E, além do mais, o escolhe para ser um dos seus. E também censura os que o criticam e lhes diz que Deus não é como eles pensam. Deus não veio salvar os justos, mas sim os pecadores. Os justos já estão salvos. Já estão praticando a justiça. Disse isso para nós. Jesus nos escolheu e nos deu uma nova oportunidade. Nós somos pecadores. Nós não somos justos, somos pecadores. Ele veio para nós.
Assim é o nosso Deus. Uma outra explicação, essa explicação é do livro Palavra e Vida, 2013. Uma outra explicação era de que Mateus era cobrador de impostos. Ao chamado de Jesus, responde prontamente. Admirável é seu desprendimento, pois ele promove em casa uma refeição de despedida, para a qual convida muitos colegas de profissão. Por prestar serviços aos ocupantes romanos, os cobradores de impostos eram mal vistos e até mesmo desprezados pelos judeus. Jesus, que veio para oferecer a salvação a todos, não se deixa levar por esses preconceitos. Mateus escreveu o evangelho que leva o seu nome. É o evangelho do reino de Deus, do cumprimento em Cristo da antiga aliança. É o evangelho do sermão da montanha, das parábolas do reino e do juízo universal. Escrevendo para judeus cristãos, insiste no messianismo de Jesus e na realização perfeita das promessas do Antigo Testamento. É o livro Dia a Dia, 2016, da Paulus. Agora vamos falar do santo do dia. Já explicamos o evangelho, mas temos o santo do dia, que é São Mateus, e há um texto do padre Evaldo César de Souza que eu quero passar para vocês. Segundo a tradição evangélica, Mateus ou Levi, são dois nomes, Mateus ou Levi, era um cobrador de impostos e por isso não era bem visto pela sociedade, sendo considerado um pecador. Um dia, depois de falar ao povo, Jesus passa por Mateus, olha com firmeza nos seus olhos e diz: segue-me. Mateus imediatamente levantou-se, abandonou seu rendoso negócio, mudou de vida, de nome e seguiu Jesus. Daquele dia em diante, Mateus tornou-se um dos maiores seguidores e apóstolos de Cristo, acompanhando-o em todas as suas caminhadas e pregações pela região da Palestina. Mateus nasceu em Cafarnaum. Não se conhece a data do seu nascimento. Seu pai, Alfeu, deu-lhe o nome de Levi. Sua cidade natal era cortada pelas principais estradas da Palestina, ponto de convergência e centro comercial da região. Mateus marcou a virada de sua vida com um banquete que ofereceu aos amigos. Nele compareceu Jesus e também houve o comparecimento de alguns fariseus e outras classes dominantes. Diziam sobre Jesus: como é que o vosso mestre se senta à mesa com os pecadores? As críticas mereceram as famosas palavras de Jesus: não são saudáveis, mas sim os doentes que necessitam de médico. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Diz São Clemente que Mateus era um santo de penitência e mortificações. Alimentava-se de ervas, frutas e raízes. Sofreu maus tratos e foi hostilizado na Arábia e na Pérsia. Teve os olhos arrancados e foi colocado na prisão, onde aguardaria sua execução. Na prisão, onde estava acorrentado, recebeu o milagre divino da restituição dos seus olhos e da sua libertação. Ele alcançou a Etiópia, onde pregou a doutrina cristã pela última vez. É repelido nesse local e encontra forte oposição dos guias religiosos pagãos etíopes. Logo em seguida é martirizado. No ano de 930, as relíquias mortais do apóstolo São Mateus foram transportadas para Salermo, na Itália, onde até hoje é festejado como padroeiro da cidade. Reflexão. São Mateus escreveu um dos evangelhos considerados inspirados pela Igreja. Todo o seu evangelho é destinado a prover um verdadeiro conhecimento de que Cristo é o Messias. São Mateus é representado na arte litúrgica por um anjo segurando uma lança, uma moeda e uma pena. Oração. São Mateus, que deixaste a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus, intercedei por mim, que me encontro em aflição. Ensinai-me, por fim,
a ajuntar tesouros no céu e a servir a Deus e não ao dinheiro. Amém. São Mateus, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite. E Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos, ou Maranatá, como dizemos nós, católicos, não importa. Somos todos irmãos e o significado é o mesmo, do aramaico, dialeto de Jesus, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Estejamos preparados, nos arrependendo dos nossos pecados. E aí teremos a absolvição e receberemos a vida eterna. Shalom, a paz.